Olá, eu sou Guilherme Camargo Dias da Foco Controle de Pragas e hoje vamos falar sobre o controle de aranhas e escorpiões. Bom, as aranhas e escorpiões são da classe aracnida, então eles são artrópodes que apresentam, na verdade, quatro patas, pares de patas, um par de palpos e o corpo ele é dividido em cefalotórax e abdômen. Então, na verdade, os escorpiões e as aranhas não são insetos, eles são da classe aracnida, então eles são aracnídeos. E eles apresentam também quelíceras, que vão auxiliar junto com os palpos, a captura, triturar a presa, na hora do alimento. Então aqui a gente tem algumas divisões, mostrando os palpos, as quelíceras, e a divisão do corpo. E no caso dos escorpiões a gente tem a vesícula da peçonha também, e o ferrão. Aqui a gente tem algumas diferenças básicas entre os insetos e os aracnídeos. Então a gente tem como exemplo de insetos barata, formiga, grilos, borboletas. E no caso dos aracnídeos, aranhas, escorpiões e os carrapatos. Então, os insetos vão possuir 3 pares de patas, já os aracnídeos são 4 pares de patas. O corpo dos insetos é dividido em 3 partes, então cabeça, tórax e abdômen. Já nos aracnídeos são 2 partes, cefalotórax e abdômen. Os insetos vão possuir 2 pares de asa, que em alguns casos podem ser perdidas, não ficar para o resto da vida, ou em alguns casos também vai depender da classe, do inseto. Já os aracnídeos eles nunca vão possuir asas. Insetos, presença de 2 pares de antenas. Já os aracnídeos eles não têm antenas. E os insetos eles vão manipular esse alimento com as próprias mandíbulas. Já nos aracnídeos eles vão possuir as quelíceras, para manipulação do alimento. Bom, o habitat natural dos aracnídeos, no caso das aranhas e dos escorpiões, vai ser folhas secas, frutos, raízes, fungo, troncos, embaixo de todos esses locais escondidos. Aqui vai ser um ótimo lugar onde vai ter insetos e outros pequenos animais, Então ele vai procurar o alimento ali e se abrigar também. Bom, as aranhas, como a gente disse, elas são artrópodes e vão ser da classe aracnídea. E vai ter algumas ordens e subordens, como uma das principais, Mesotele e Opistotele. As aranhas atualmente são conhecidas mais de 30 mil espécies. Todas vão ser carnívoras, vão se alimentar de insetos, outras aranhas, pequenos anfíbios, lagartixa, filhote de pássaro, e vão ser sempre importantes no controle populacional desses pequenos invertebrados ou vertebrados, Então eles vão ter essas quelíceras que são utilizadas para manipulação do alimento, que vão segurar, picar, triturar o alimento para ele ser ingerido. E as aranhas, no caso das aranhas, elas vão ter as fiandeiras também, que é para tecer as teias. No caso de algumas espécies, que vão fazer teia, ou mesmo em tocas, colocar as teias em outros locais diferentes que a formação da teia em si. Então, no Brasil, a gente vai ter 4 principais espécies que causam acidentes, que vão ser a armadeira, que possui o veneno neurotóxico, a aranha marrom, que é um veneno hemolítico e proteolítico, então vai causar um efeito de necrosante, no local da picada. A viúva negra, também que possui um veneno neurotóxico,
E a tarântula de jardim, que é uma ação necrosante, local, mas que tem casos raros de acidentes graves. Então aqui a gente tem a tarântula, que vai ser pouco agressiva, possui o hábito diurno e vão ser encontradas em jardins, gramados, né? Ela não vai ter ceteia e o veneno ela vai causar uma necrose local, mas sem muita necessidade de soro antiaracnídeo. Então é só uma dor mesmo forte que pode ocasionar, né, no local mesmo. Então sem muitos perigos para humanos. Já a armadeira, ela já é bastante agressiva. Ela vai procurar ter hábitos noturnos, né, e sair ao entardecer. Ela também não vai ter ceteia. Vão ser encontradas em árvores bananeiras, folhagem, madeira, né, em todos esses locais de entulho, e sair para a procura do alimento à noite. A picada dela vai resultar numa dor bem violenta que vai irradiar, né, pela ração, pela região atingida. A vítima também pode apresentar tontura, queda de pressão, vômito, suor intenso e pode apresentar espasmo. Então deve procurar um hospital imediatamente para aplicação do soro antiaracnídeo. Então é uma aranha bem agressiva, então ela é bem rápida, ela não vai fugir, né? Ela tende, se ameaçada, tende a atacar, né, nesses casos. Então tem que tomar bastante cuidado. A aranha marrom, ela já é pouco agressiva, mas possui os hábitos noturnos também. Vai construir uma teia irregular e vai esconder, né, construir essas teias próximo de telha, pilha de tijolo, atrás de quadros, portas, né? Se esconde também dentro de sapatos, né, calçados. E é uma aranha bem de alta importância para a saúde humana, porque o veneno dela não vai causar uma dor momentânea. Então isso vai causar apenas um inchaço, né, e alguma pequena dor, mas após 12 a 24 horas apresenta um grande inchaço, vai começar a sentir dor, náusea, febre, e o local pode necrosar. Então, em casos graves, a urina também pode ficar na cor, né, de preto, mesmo parecido com Coca-Cola, por causa da ação forte do veneno da aranha marrom. Então, procurar um hospital imediatamente para aplicação do soro também antiaracnídeo. Aqui a gente tem a viúva negra, né, que são aranhas bem pequenas, estão no tamanho de 8 a 12 milímetros, e ela é negra mesmo, né, com essa mancha vermelha em forma de ampulheta no abdômen. Então ela vai ter ceteia irregular, né, em folhas secas, preferencialmente nesses locais. A picada é uma dor muito aguda que irradia por todo o membro ou local atingido. E após a picada, a vítima pode apresentar tremor, contração, rigidez abdominais, delírio e alucinação. Então, bem importante também procurar um hospital imediatamente para a aplicação do soro. Então, essas são as 4 principais espécies que a gente tem para cuidados médicos, né, que a gente precisa tomar. E a gente também tem a aranha, que é bem conhecida como aquela aranha de perna fina e longa, que vai ficar no alto das paredes, né, próximos de rodapé também. Então, preferencialmente no alto das paredes, que vai tecer a teia nesses pontos. Ela não tem perigo, né, de veneno e nada, é mais um incômodo mesmo. Então, a gente vai
presenciar bastante dela aí. Bom, para evitar o aparecimento das aranhas, a gente precisa de algumas medidas preventivas. Então a gente precisa evitar o plantio de bananeiras, né, próximas ao ambiente, fechar portas e janelas ao entardecer em locais que são muito arborizados, manter fechados armários e gavetas. Então sempre examinar roupas, calçados antes de usá-los para evitar um acidente. Vistoriar sempre objetos e móveis que tenham sido guardados por períodos muito longos, porque pode ser utilizado para abrigo. Manter sempre jardim, gramado e terreno limpos, livre de galhos, folhas ou outro tipo de esconderijo, como madeira, tijolos, né? Adotar também medidas de prevenção e controle de outros insetos, porque é o alimento, então você retirando o alimento, a aranha provavelmente vai procurar outro local. Então, se a criança for picada, deve receber logo nas primeiras horas a aplicação do soro anti-aracnídeo. Então, se tiver qualquer suspeita, sempre levar criança, adulto para o hospital para verificar o tratamento o mais rápido possível. Para a gente realizar o controle, a gente faz o controle químico, que vai ser feito através de uma pulverização. Então a pulverização, você vai pulverizar rodapés de toda a área interna e externa, alto das paredes, os cantos das paredes, em torno de portas e janelas, tanto interno quanto externo. E sempre próximo dos jardins também, né, gramados devem ser pulverizados também para o animal entrar em contato com o produto e morrer. Bom, os escorpiões também, eles são da classe dos aracnídeos, né? E o principal gênero que a gente vai verificar é o Titus, ou Titus. Já foram descritas mais de 1.400 espécies. Os escorpiões, eles são animais de terra firme, mas vão habitar em várias regiões, tanto quentes, desertos, quanto áreas temperadas também. Eles vão viver sempre sob pedra, madeira, tronco. Alguns, né, vão se enterrar no solo, outros, né, podem se enterrar em areia do deserto, e outros ainda podem viver até mesmo em bromélias ou em grandes alturas nas árvores. Então as proximidades das residências, né, onde a gente tem entulho, madeira, onde frequentemente aparecem, né, os escorpiões. Também junto a linhas de trem, pode se esconder em lajes, né, de túmulos. Então é bem importante evitar esse acúmulo de qualquer tipo desse material. Então todos os escorpiões, eles vão produzir veneno, tanto para defesa, né, ou caça. Mas dentre essas várias espécies que a gente tem, somente 25 que são realmente perigosas para os humanos. No Brasil a gente tem mais de 90 espécies, mas dentre essas só 5 que vão ser de importância médica. Os principais, né, gêneros que a gente falou, né, são o Titus cerulatus, que é o escorpião amarelo, né? Ele pode chegar a medir até 7 centímetros. Ele vai apresentar o dorso escuro e as patas, né? E patas pedipalpos e as caudas e a cauda, né, amarelada. Então aqui a gente tem a imagem que dá para verificar exatamente isso. Ele é o considerado mais venenoso, né? E é o principal responsável pelos acidentes que a gente tem aqui em Minas Gerais. O escorpião amarelo, ele não vai fazer a reprodução através de fecundação, a reprodução sexuada. A reprodução do escorpião amarelo, ele é por partenogênese. Então não vai precisar da fecundação. Os próprios ovos, ele se desenvolve e vai originar um novo indivíduo. Então, dessa forma, só na população do Titus cerulatus a gente tem somente fêmeas. Então a gente não existe macho. Então isso também é uma grande vantagem, né, para a disseminação. Então,
esses embriões, né, vão se desenvolver dentro do corpo da mãe e ao nascerem eles passam 1 ou 2 semanas nas costas da mãe e depois disso descem e vão ter a vida livre. Possuem os hábitos noturnos, vão se esconder durante o dia e caçar à noite. E a alimentação preferencialmente baratas e outros insetos. A outra espécie que a gente vai verificar bastante é o Titus baiensis, que ele é conhecido como escorpião preto ou marrom, né? Pode chegar a medir cerca de 6 centímetros, vai apresentar coloração marrom avermelhado escuro, né? Com as pernas amareladas mais claras e com manchas escuras, e os pedipalpos também com manchas. Ele é o responsável pelos principais acidentes no estado de São Paulo, né? Mas ele tem no Nordeste, Bahia, né? Minas Gerais também. Então ele é bem disseminado nessa região Sudeste e Nordeste. A reprodução já é diferenciada, ela é cruzada, então tem a necessidade realmente da necessidade da fêmea para fecundar os ovos, né? E são feitos em determinados períodos do ano. Assim como o escorpião amarelo, o Titus cerulatus, os embriões vão se desenvolver dentro do corpo da mãe, vão nascer, passam algum tempo, né, entre 1 ou 2 semanas nas costas e depois tem a vida livre. Também vai possuir hábito noturno, vão se alimentar principalmente de baratas e outros insetos. Aqui a gente tem algumas medidas preventivas, então evitar o acúmulo de lixo ou entulho, adotar medidas de prevenção e controle de baratas, né, por ser um alimento preferido do escorpião, então o principal alimento a gente precisa controlá-lo. Remanejar periodicamente materiais de construção que estejam armazenados usando luvas, né, de raspa, de couro, para evitar a picada. Então consertar rodapés espregados, colocar tela em janela, ralo, pia, tanque, vedar frestas em portas, janelas e muros. Manter limpos jardins, quintais e arredores, aparando a vegetação. Manter sempre fechados armários e gavetas. Examinar roupas e calçados antes de usá-los. E aqui o controle químico. Então, como o escorpião vai à procura de insetos, então a gente vai fazer também um controle visando outros insetos, principalmente as baratas. Então a gente vai iniciar fazendo o polvilhamento, né, em toda a rede de esgoto, que é um local onde o escorpião vai utilizar para esconderijo e procura do alimento. Então a gente vai polvilhar essa rede, né, caixa de gordura, caixa de esgoto. Vamos fazer uma pulverização em todo o rodapé do local, tanto interno quanto externo, em torno e dentro da rede de esgoto, né, então ralos, né, portas, mas visando principalmente a área externa. E aplicar um gel também próximo à área de manipulação de alimentos, que vai evitar também para fazer o controle das baratas. Evitando assim o principal alimento, o escorpião vai procurar novas áreas para buscar esse alimento. Então foi isso. Muito obrigado e até a próxima.